Então, gente, vamos lá. Segunda parte do vídeo, mais 4 questões. Então, a gente vai começar agora pela questão 152, que tá aqui. Aqui? Não, não é aqui. Não é aqui também. Aqui, pronto. Então, questão 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Então, vamos começar a fazer aqui nossas anotações. Questão 152. Então, a dissolução do cosmético rende 2,7 litros desse produto. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Então, a capacidade da banheira... Ficou parecendo capacidade, né? Mas tudo bem. 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, a gente vai fazer um banho em uma banheira que tem 0,3 metros cúbicos de capacidade. Sendo que o nosso cosmético, cada saquinho, cada embalagem dele rende 2,7 litros. Então, de novo, eu falei para vocês que era uma relação importante, ela está voltando a aparecer. A gente precisa daquela nossa relação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. De novo, por quê? Eu tenho 0,3 metros cúbicos, isso equivale a 0,3 vezes 1.000. Fazendo essa conta aqui, isso dá 300 litros. Então, a capacidade da nossa banheira em litros é 300 litros. Só que cada embalagem do nosso cosmético rende 2,7. Lembrando que a gente só vai usar 80% da capacidade da nossa banheira. Então, 80% de 300 litros, 80% vezes 300. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 80 vezes 3, isso dá 240 litros. Então, a gente vai precisar encher 80% da nossa banheira, que é 240 litros, com embalagens que cada uma rende 2,7 litros. Então, quantas embalagens eu vou precisar? É só fazer a divisão, né? 240 dividido por 2,7, essa conta, segundo minhas contas, 240 dividido por 2,7 dá 88,9, mais ou menos. Então, a gente precisaria de 88,9 embalagens. O que isso significa? 88 não é suficiente, então a gente vai aproximar isso daqui para 89 embalagens do nosso produto. 89 embalagens, a resposta da questão é a letra C. Então, de novo, é uma questão que tem um pouquinho aqui de porcentagem, né, que é um conteúdo que a gente estudou, então envolve porcentagem, mas é uma questão que é basicamente interpretar, fazer uma continha, e tem essa transformação de unidade aqui, ó, que está aparecendo para a gente de novo, que é uma coisa importante. Então, questão 152 é só isso, gente, nada além disso. Questão, continuando aqui, questão 153. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código do Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se uma queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, em 2013, o número de acidentes era mais ou menos 1.050, 2014, 900, 2015,
850 e assim por diante. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de. Então, vamos copiar essa tabela aqui. A gente tem ano e a gente tem aqui o número de acidentes. Então, a gente tem 2015, 2016... Não, errei. 13, 14, 15. Errei tudo. Começa 2013, 14, 2015. Então, em 2013, a gente tem 1.050 acidentes. Em 2014, 900. E em 2015, a gente tem... Opa, fiz besteira. 850. Ele fala aqui na questão o seguinte: suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. O que isso significa? A redução de 2014 para 2015 foi de 50, né? A gente reduziu em 50 acidentes desse ano para o outro. Ele está falando para a gente supor que nos anos subsequentes essa redução vai se manter a mesma. A gente vai manter essa redução. Então, o que isso significa? Significa que em 2016 a gente vai perder mais 50. Em 2017, a gente vai perder mais 50. Então, em 2016, de 850, a gente vai para 800. Em 2017, de 800, a gente vai para 750. Então, quantos acidentes a gente vai ter lá em 2018? Em 2018, considerando que essa nossa redução vai continuar, que essa redução vai se manter sempre de 50 em 50, eu vou ter 700 acidentes. Então, considerando que essa redução de 2014 para 2015 se manteve, que nem a questão pediu para a gente considerar, em 2018, a quantidade de acidentes vai ser 700. E a resposta é a letra D. Mais uma vez, mais uma questão que, assim, essa questão dá até pra gente pensar ela como uma função de primeiro grau. Mas não tem necessidade, dá pra gente fazer ela só ali na lógica, dá pra pensar como uma PA também, uma PA que a gente está reduzindo de 50 em 50. Então é como se fosse aqui, se a gente pega de 2014 para baixo, é uma PA que o número de acidentes, a razão é menos 50, por exemplo. Se ele pedisse um ano mais distante para a gente poderia pensar nisso daqui como uma PA. Então, a gente até pode usar conteúdos de matemática, conteúdos mais chatos, mais teóricos, mais avançados, mas não precisa. Ele pediu 2018, é um ano que está ali logo do lado, dá para a gente fazer na mão. Mas se ele pedisse um ano muito longe que não dava para fazer na mão, a gente podia fazer por PA. Quem não lembra, volta lá na nossa aula de PA, as fórmulas, as formas que a gente usa para resolver. Dava para fazer por função também, mas não tem necessidade. Era uma questão que dava para fazer, ó, só continha, nada demais. Mais uma questão desse grupo aí de questões que não tem grandes teorias necessárias para a gente resolver, e questões para a galera que tem mais dificuldade com matemática, que tem mais dificuldade de lembrar os conteúdos, as fórmulas, de fazer questões de logaritmo, aquelas questões mais difíceis. Gente, foca nessas questões. Foca nas questões mais fáceis, acertem essas questões que a nota de vocês já vai subir bastante. Então, por isso que eu estou fazendo essa aula focada nessas questões que são mais simples da gente resolver. Vocês podem falar, pô, professora, mas não valia a pena a gente ver as questões mais difíceis. Não sei se vale a pena. Eu acho que nessa reta final vale mais a pena a gente focar nas questões mais simples, entender bem elas, para vocês conseguirem acertar elas, para já conseguirem pegar uma base grande de questões certas. E aí as mais difíceis, se alguém tiver dúvida, se vocês quiserem fazer as provas antigas, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Pedro também, ele também tira dúvida dessa parte de álgebra, que a gente ajuda vocês pontualmente nas questões que vocês tiverem com mais dúvida. Então, 152, 153... A próxima que eu separei aqui é a questão 155. Então, vamos continuar aqui na questão 155.
que é essa. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão e, independentemente do valor que cada um investiu, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, beleza. O que ele está falando para a gente é que a gente tem 3 sócios que investiram inicialmente. Então, aqui, investimento inicial. Cada um teve um investimento inicial de... Na verdade, o investimento inicial total foi de 1 milhão. E eles consideraram que cada sócio aqui entrou com 1/3 desse valor. Então, 1 milhão dividido por 3, se a gente faz essa conta, né, 1/3 de 1 milhão, isso vai dar um número meio quebrado, vai dar aproximadamente, vamos fazer aqui com valores mais ou menos aproximados, vai dar 333 mil para cada um. Tem uns centavinhos ali quebrados, mas vamos focar aqui na parte inteira. Vai dar mais ou menos isso daqui. Então, cada sócio entrou aqui com essa quantidade, 333.333 reais. Esse é o investimento inicial dessa indústria. Algum tempo depois, um 4º sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos, ou seja, esse novo sócio mais os 3 que já estavam na sociedade, investiram mais um total de 800 mil. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Então, esse novo investimento, que é de 800 mil, ele foi investido não mais por 4 pessoas. Ele não foi mais investido por 3, ele foi investido por 4 pessoas. Então, 800 mil dividido por 4, cada um entrou com 200 mil reais. Então, o que isso significa? Que esses 3 sócios aqui, os 3 primeiros sócios, eles entraram, cada um, com os 333 mil iniciais, mais esses 200 aqui da segunda leva de investimento. Então, vou chamar aqui de sócio 1, sócio 2 e sócio 3. Esses caras entraram com um total, fazendo a soma desses dois valores, de R$ 533.333 reais. Esses foram os 3 primeiros sócios. O sócio 4, que é esse cara que entrou aqui no final, ele só fez o segundo investimento. Então, ele só entrou ali com 200 mil. Foi a quantidade de dinheiro que o sócio 4 contribuiu. Então, vamos continuar vendo aqui o nosso enunciado. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Então, esses foram investimentos que foram colocados na fábrica e depois de um determinado tempo eles venderam essa fábrica e precisavam redividir esse dinheiro. Só que eles decidiram redividir o dinheiro de acordo com quanto que cada um tinha investido. A gente viu que os 3 primeiros sócios investiram mais e o 4º sócio, que foi aquele cara que entrou já com o negócio correndo, ele investiu menos. Então, nessa venda, o sócio 4 vai receber menos dinheiro e os sócios 1, 2 e 3 vão receber mais. Cada um vai receber proporcionalmente a quanto tinha investido. O que a questão está perguntando? Quais são os valores mais próximos em porcentagem correspondente às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o 4º receberam depois da venda? Ele quer saber, basicamente, percentualmente, quanto que cada um vai receber depois da venda. Como é uma questão de proporção, ele falou que o recebimento vai ser proporcional a quanto cada um investiu. O sócio 1, o sócio 2 e o sócio 3, eles investiram R$ 533.333 reais. Qual foi o montante total que eles receberam pela venda da fábrica? Foi 1.800.000. Eles receberam pela venda 1.800.000. Então, qual é a porcentagem que eles vão receber? Quando a gente quer fazer porcentagem, uma forma rápida de fazer porcentagem é o seguinte. A gente pega o nosso valor, então, nesse caso aqui, o valor investido por esses sócios, e a gente divide pelo valor total. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai achar um número decimal. Essa divisão aí que eu montei, ela vai dar 0,2962, blá, 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 blá.
Se a gente pega esse número aqui e a gente multiplica ele por 100, lembrando, multiplicar por 100, eu ando com a minha vírgula duas casas, vai dar 29,62. Esse valor é a porcentagem que 533,333 representa quando comparado com o total de 1.800.000. Então, os primeiros sócios vão receber 29,62% do valor cada um. E o quarto sócio? O quarto sócio, ele tinha investido só 200 mil. Ele tinha investido menos. Então, 200 mil, proporcionalmente ao total que eles receberam lá da venda, 200 mil dividido por 1.800.000 dá 0,11111. Então, se eu multiplico isso daqui por 100, isso vai dar 11,11%. Então, os sócios 1, 2 e 3 receberam aproximadamente 29,62%. O sócio 4 recebeu aproximadamente 11,11%. Os valores mais próximos estão aqui na letra A, 29,60% e 11,11%. São os valores mais próximos desses que a gente encontrou. Então, a resposta vai ser letra A. Mais uma questão. Essa questão, ela exige mais um pouquinho. Ela precisa que vocês saibam um pouquinho de proporção e um pouquinho de porcentagem. Mas vocês viram que não tem nada muito difícil. Então, foram os assuntos abordados nessa questão 155. Proporção e porcentagem. Beleza. Próxima questão, 156. Também é uma questão de proporção. Só que essa é um pouquinho diferente. É uma questão que a gente vai falar de números inversamente proporcionais, que é um tipo de questão que normalmente vocês têm muita dificuldade de fazer. Número 156. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, basicamente, eles querem fazer uma contratação com empresas de 3 máquinas. As máquinas podem ser de empresas diferentes. O total de recursos que eles têm para fazer essa contratação é de R$31 mil. Então, eles têm esses R$31 mil para investir na contratação dessas máquinas. Ele falou que cada empresa que vencer esse edital, as máquinas que forem contratadas, cada empresa vai receber uma quantidade, uma parcela desses R$31 mil para o município usar a máquina daquela empresa. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, eu inscrevi a minha máquina venceu esse edital, ela foi contratada pelo município, eu vou receber uma determinada parcela de dinheiro pela utilização da minha máquina, que está ali dentro desses R$31 mil. Essa divisão vai ser feita de acordo com a idade das máquinas. Então, as empresas que venceram o edital, as máquinas que foram contratadas, elas têm 2, 3 e 5 anos de uso. Então, as máquinas têm 2, 3 e 5 anos de uso. Lembrando que o total é de R$31 mil para serem investidos nessas máquinas. Ele pergunta quanto a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade, ou seja, quanto que a empresa que cadastrou a máquina que tem 5 anos de uso vai receber, sabendo que a quantidade que cada empresa recebe é inversamente proporcional à idade. O que isso significa? A gente fez uma aula só disso falando de proporção. O que isso significa? A quantidade de dinheiro recebida pela empresa é inversamente proporcional à idade da máquina que ela inscreveu. Então, quanto menor for a idade da máquina, mais dinheiro a empresa vai receber. Faz sentido, né?
A máquina mais jovem, que tem menos uso, que está mais conservada, vai receber mais dinheiro para ser contratada. O município vai pagar mais por aquela máquina. Então, a de 2 anos vai receber mais do que a de 3 anos, que vai receber mais do que a de 5 anos. Inversamente proporcional significa isso, né? Quanto mais você tem de uma quantidade, menos você tem de outra. Então, se a idade e a quantidade recebida são inversamente proporcionais, significa que a máquina mais jovem, que tem menos anos, vai receber mais dinheiro. E aí, como a gente faz essa conta de coisas inversamente proporcionais? Como que a gente faz essa conta? É uma receitinha de bolo. Toda questão de inversamente proporcional é exatamente desse jeito. Quando a gente precisa pegar uma quantidade e dividir entre, enfim, pessoas, empresas, inversamente proporcional a um valor. Eu vou falar o seguinte, que a soma da quantidade que cada empresa vai receber tem que ser 31 mil, né? Já que 31 mil é o total do dinheiro investido. Só que cada quantidade é inversamente proporcional à idade da máquina. Então, inversamente proporcional a 2, inversamente proporcional a 3, inversamente proporcional a 5. Quando é diretamente proporcional, a gente multiplica pela nossa incógnita. Quando é inversamente proporcional, a gente divide pela nossa incógnita. Então, as quantidades vão ser inversamente proporcionais a 2, a 3 e a 5. É só resolver essa equação aqui. Como que a gente resolve essa equação? MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Então, é como se fosse uma soma de frações aqui do lado esquerdo. MMC ser 30, aqui eu tenho que multiplicar por 15 para achar 30. 15 vezes 2, 30. Aqui eu tenho que multiplicar por 10. Aqui eu tenho que multiplicar por 6. Então, fazendo aquela nossa multiplicação, 15 vezes x, 15x. 10 vezes x, 10x. 6 vezes x, 6x. Isso tudo aqui sobre o nosso MMC, que é 30. O 30 está dividindo, ele vai passar para o outro lado. Ih, fiz besteira, não é 16x. É 10x e 6x. 30 está dividindo, ele vai passar para o outro lado, invertendo a operação, multiplicando. Então, a gente fica aqui no lado direito com 31 mil vezes 30. Essa soma aqui, 15 mais 10 mais 6, isso dá 31. 31x. Essa multiplicação aqui do outro lado dá 93 mil. Então, isso significa que o x vai ser 93 mil dividido por 31. 93 mil dividido por 31 dá 3 mil. Então, isso significa... Dá 3 mil? Eu acho que tinha que dar mais. Peraí, deixa eu verificar essa conta. Dá... Não, tem que dar 30 mil. Eu acho que eu... Ah, já sei qual foi a conta que eu fiz errado. Aqui. 31 mil vezes 30 não dá 93 mil. Eu sempre erro uma conta. Tem sempre alguma coisa que eu faço errado. Tava muito bom até agora. Então, isso daqui, na real, dá 930 mil. Se eu não estou fazendo conta errado. Vou verificar para ter certeza e não passar mais por nenhum problema. 930 mil, tá certo. Ok, então essa multiplicação dá 930 mil. 930 mil dividido por 31, aí vai dar 30 mil. E aí, ok, tá certo. Então, o que esse x igual a 30 mil significa? Significa o quê? Que a empresa que mandou para o município a máquina com 2 anos, ela vai receber x sobre 2. Então, a máquina mais jovem vai receber x sobre 2, que é 30 mil sobre 2, que é 15 mil reais. A empresa que mandou a máquina com 3 anos vai receber x sobre 3. Então, x sobre 3, 30 mil dividido por 3, 10 mil reais. E a empresa que mandou a máquina mais velha, que é a de 5 anos, vai receber x sobre 5. Esse meu 3 aqui ficou parecendo um 5, né? Mas é um 3. O x é 30 mil sobre 5, 6 mil reais.
Se a gente soma essas três quantidades, 15 mais 10 mais 6, se minhas contas estão certas, isso vai dar justamente a quantidade total de R$31 mil que a gente tinha para investir. E vê só como não está inversamente proporcional. Quanto menor é a idade da nossa máquina, 2, 3 e 5, quanto menor é a idade, maior é a quantidade de dinheiro que ela recebe. Então, o que a gente fez? A gente pegou aquela nossa quantia de R$31 mil e a gente dividiu proporcionalmente pelas três empresas, pelas três máquinas, proporcionalmente à idade delas, só que inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade, menor a idade. Então, é assim que a gente resolve essas questões de divisões, quando eu tenho uma quantidade total e preciso dividir entre pessoas, empresas, qualquer coisa do tipo, inversamente proporcional a uma determinada coisa. Nesse ponto aqui foi inversamente proporcional à idade. Qual era a pergunta da questão? Já nem lembro mais. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade de uso era 5. Essa empresa vai receber R$6 mil. Então, a resposta aqui, letra B. E terminamos mais um bloco de 4 questõezinhas. Então, vou fechar essa parte aqui. E próximo vídeo, último, prometo, parte 3, a gente finaliza mais 3 questões. 3 não, desculpa, mais 4 questões.